Graças e paz, irmãos. Que Deus continue nos guiando nessa celebração, nesse serviço de culto que nós estamos prestando, em nome dEle e para a glória dEle. E como nós acabamos de cantar, esse é o momento que nós separamos para ouvirmos atentamente a voz viva e transformadora do nosso Deus. Como nós temos visto em sequência, chegamos ao verso 20 do capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. E eu peço então que você abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Nós vamos buscar do Deus vivo, a palavra viva, contida nesse trecho das Escrituras. A palavra do Senhor diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, como semanalmente fazemos, atendendo a Tua santa convocação, ó Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós confessamos publicamente que somos o Teu povo. Estamos aqui neste momento, ó Pai, buscando de Ti palavra de instrução, de correção, de conforto. Instrua-nos nesse momento, ó Pai, para que não seja aqui apenas um acúmulo de informação ou aprendizado simplesmente, mas que seja a Tua viva palavra transformando o nosso ser integral, nossa mente, nosso coração, nossas volições. Que a Tua igreja, ó Pai, seja verdadeiramente edificada por Ti neste momento. E que nós, então, respondamos, tanto em fé como em nossas atitudes. Ó Pai, nós, como igreja reunida, queremos também aproveitar esse momento solene, ó Pai, para interceder. Interceder, mais uma vez, pela nossa irmã Célia, ó Pai, que tem enfrentado tão grande dificuldade em sua saúde, ainda buscando tratamento, com seu corpo enfraquecido, ó Pai, e principalmente, privada de se reunir aqui presencialmente entre nós. Se todos nós, ó Pai, aqui tivéssemos a experiência que ela tem tido, certamente valorizaríamos mais a oportunidade que temos de sair da nossa casa e aqui unir a nossa voz em oração, em canto, para Te cultuar. Abençoe a nossa irmã, restaure a sua saúde, ó Pai, segundo a Tua soberana vontade. Queremos interceder também pela vida da Socorro, ó Pai, que está ali na UPA, aguardando a transferência para o Agarram. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Sabemos que ali não há leito, mas sabemos também que todos os leitos estão debaixo do Teu controle, do Teu governo, e pedimos então, como Teu povo, que o Senhor providencie o melhor tratamento para nossa irmã. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que será feito com ela, por ela, esteja conduzindo
os médicos, o tratamento, para que nesta oportunidade, ó Pai, o Teu nome seja, pela vida da Socorro e de sua família, o Seu nome seja anunciado, seja glorificado, seja testemunhado por eles, ó Pai, e por nós também. Queremos então, por último, interceder pela família da nossa irmã Orlene, que está entre nós, mas família que hoje enfrenta o luto, a tristeza de ter um de seus tios ali encontrado a morte, enfrentado a morte. Nós pedimos o consolo, ó Pai, e também, de igual forma, pedimos que, segundo a Tua soberania e sábia vontade, o Senhor use esse momento de dor para trazer conhecimento dos pecados, da maldição, da queda, e por esse meio também levar as pessoas ao conhecimento da redenção, da salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje à tarde, nós estivemos ali com a família do reverendo Rodrigo, que está aqui, a Alessandra, e nós descobrimos ali hoje, no chá de revelação, se o bebê que a Alessandra carrega seria a Noemi ou o Luca. Descobrimos que é Luca. A família celebrou e nós tivemos ali um momento muito alegre. E eu já tinha preparado todo o sermão, mas aquilo me fez pensar sobre essa capacidade que Deus concede às mulheres de gerar a vida que Ele concede, mas Ele dá a oportunidade das mulheres terem dentro de si essa vida crescendo, evoluindo, até o dia em que nós podemos conhecer essas crianças. Em toda a Escritura, nós vemos uma grande ênfase sobre os filhos primogênitos. No caso ali do Rodrigo e da Alessandra, é a Sofia, a primeira filha desse casal. E você deve ter observado que os filhos primogênitos, eles eram muito celebrados, muito aguardados. Hoje houve grande celebração, porque está vindo o quarto filho nessa família. Mas houve grande alegria quando veio a primeira filha. O primogênito é sempre muito especial, porque é o sinal de que, na linguagem bíblica, a madre foi aberta. Ou seja, uma mulher tem toda uma preparação para ter filhos. Mas quando isso realmente é efetivado, vem aquela conclusão: eu não sou estéril, eu posso gerar vida, porque Deus me agraciou, Deus me abençoou. E assim nós vemos em toda a Escritura, as famílias celebrando a abertura da madre, a capacidade de ter filhos. E o primeiro filho, ele não só é o primeiro e por isso ele é mais especial. Não, ele é tão especial porque nele nós temos uma grande convicção: essa mulher pode gerar filhos. O primeiro é o sinal de que pode vir o segundo, pode vir o terceiro, pode vir o quarto. O primeiro, então, é aquele que diz: aqui pode ser gerada vida. E isso tudo me trouxe à lembrança o texto que nós vamos observar aqui hoje, porque o apóstolo Paulo aqui, instruindo sobre a ressurreição dos nossos corpos, ele traz aqui uma ordem que nos instrui sobre como as coisas acontecerão até que nós tenhamos os nossos corpos redimidos, ressuscitados, vivificados, glorificados. E ele começa a nos ensinar sobre essa ordem da ressurreição, dando-nos a certeza, a convicção de que nós vamos ressuscitar, dizendo que Cristo é a primícia, as primícias de todos aqueles que dormem. E quando ele usa essa linguagem de primícias, ele está usando algo muito parecido com a linguagem da primogenitura. Porque as primícias, essa é uma linguagem que vem da agricultura. O povo de Deus no Antigo Testamento era um povo que vivia diretamente ligado, muito mais do que nós, à agricultura. E então, entendendo eles que Deus é quem concedia as estações, as chuvas e até mesmo a capacidade das sementes germinarem, quando havia ali as primeiras folhagens, os primeiros frutos, o povo de Deus então se reunia
E no dia de descanso, logo depois da Páscoa, eles traziam ali os primeiros feixes, os primeiros frutos, eles ofertavam isso a Deus. E por que eles faziam isso? Porque quando você tem os primeiros frutos, as primícias, você tem uma grande alegria, ok? A planta está frutificando, mas mais do que isso, virão mais e mais e mais frutos, porque aquele solo é fértil, porque aquela plantação vingou, porque veio chuva, então os primeiros feixes apontam, vem muito mais por aí. E quando Paulo relembra o povo aqui, da igreja de Corinto, sobre isso, ele está dizendo, Cristo é como esse primeiro feixe, é como as primícias de algo que vai acontecer com todos vocês. Se aconteceu com ele, creiam, vai acontecer com vocês, porque Deus, na ressurreição de Cristo, demonstrou o seu poder de ressurgir, de fazer ressurgir alguém que está morto. Deus demonstrou que Ele tem poder sobre a vida e a morte, e vocês são os próximos frutos. Ele é o primogênito, Ele é as primícias, vocês são os que vêm logo depois. E por que seria diferente? Porque uma árvore frondosa que dá os primeiros frutos não daria mais frutos. É claro que traz, e é esse o argumento que ele traz no texto. Nós vimos domingo passado, quando o apóstolo Paulo apresentou as 7 consequências da negação da ressurreição de Cristo. Havia ali aquele grupo que estava negando essa ressurreição, e ele diz, olha, há grandes e problemáticas implicações, consequências. Se você diz que Cristo ressurgiu, mas o homem não pode ressuscitar, então você está acabando com a mensagem do Evangelho. Então ele argumentou tudo aquilo, e quando chega aqui no verso 20, ele coloca algo que me enche de esperança, ele coloca um grande mas. Veja aí, a primeira coisa que nós vemos no verso 20 é mas. Isso é um adversativa. Ele argumentou que se Cristo não tivesse ressurgido, se os homens não ressuscitassem, e ele diz, mas, não tem se. Veja como ele argumenta, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas, esse mais muda tudo, meus irmãos. Porque até o verso 19 ele estava argumentando sobre a possibilidade de ser verdade, que homens não ressuscitam, ou que talvez até Cristo não tivesse ressurgido. Então ele diz, mas nós temos uma certeza. E ele apresenta aqui um fato histórico, e fato histórico não se muda. Não se muda a história, aconteceu. E ele diz, mas de fato, esse é um fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós começamos a observar no texto as consequências, as implicações, os fatos provenientes dessa convicção. Cristo ressuscitou. E ele então é as primícias daqueles que dormem. Essa expressão daqueles que dormem aqui, ela às vezes é mal entendida por alguns grupos religiosos. São pessoas que morreram, que estão prontamente convivendo em espírito com Cristo Jesus, como Cristo bem nos ensinou. Mas essas pessoas ainda não tiveram os seus corpos ressuscitados. Então aqui não é um sono da alma, e como se eles estivessem simplesmente, de fato, dormindo ou apagados. Não, eles estão usufruindo da presença de Cristo. Mas os seus corpos estão separados, ainda não foram ressuscitados. Então esses são os que dormem, e esse não é um termo usado só nesse texto, mas nós encontramos de maneira muito rica nas Escrituras, confirmando esse entendimento. E Paulo então apresenta aqui o fato da ressurreição de Cristo. E eu queria citar aqui um texto que traz grande confirmação sobre o que nós lemos aqui. Outro texto escrito por Paulo, está lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 16, ele diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Ele está usando ainda a linguagem aqui de uma árvore de frutos. Ele fala, olha, se as primícias, os primeiros feixes, as primeiras folhagens, os primeiros brotos, os primeiros frutos, se isso for santo,
os outros também serão santos. Porque todos estão ligados à mesma árvore. A sua raiz está bem enraigada no mesmo lugar. E então ele amplia esse entendimento. Será igualmente a sua totalidade, ou seja, os outros frutos. Cristo, no Evangelho de João, nos enriquece muito esse entendimento, dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós estamos desligados dele, não tem como frutificar. E aqui Paulo busca nessa informação, nesse entendimento, dizendo, olha, Cristo é as primícias. E se você está ligado a Ele, você também vai ressurgir como Ele. E ele disse, se for santa raiz, também os ramos serão. Se você está ligado a Cristo, a videira da vida, você é santo também. Você também frutifica. É o que Cristo nos explicou no Evangelho de João. E veja, é importante nós entendermos aqui, irmãos, o quanto esse argumento é precioso para nós, para a sua fé, para a nossa igreja como um todo, para a nossa teologia, para a coerência do nosso entendimento teológico. Cristo não ressuscitou para si mesmo. Ele não simplesmente ressuscitou porque ele não queria ficar morto. Não. Veja, ele tinha um propósito na sua morte, e ele tinha um grande propósito na sua ressurreição. E ele ressuscitou como cabeça de um corpo. As Escrituras dizem que ele é cabeça. Nós somos esse corpo, nós estamos ligados a ele. Quando você atendeu a mensagem do Evangelho, entendeu e confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele se torna o seu cabeça. Ele se torna, portanto, as primícias. E você está ligado a ele. E a ressurreição dele não foi simplesmente para ele, mas para que nós pudéssemos ressuscitar. Então, tinha uma aplicação direta com o corpo, a igreja. Ele ressurgiu para a igreja e não para si. Então, como que eu sei que eu vou ressuscitar? Porque eu estou nele. Ele ressuscitou como as primícias, então nós também ressurgiremos. Verso 21, o apóstolo Paulo diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele aqui nos leva lá em Gênesis, lá no início, levando para Adão. E ele diz, olha, quando Deus estabeleceu na criação do representante de toda a humanidade, que ele não deveria desobedecer, porque aquilo o afastaria, haveria morte espiritual, nós sabemos que Adão pecou e ele morreu. Muitas vezes nós ficamos confusos, mas ele continuou vivo. Sim, mas houve morte espiritual. E quando ele morreu, todos os seus descendentes, ele como representante, todos os que vieram depois dele já nasceram mortos em seus delitos e pecados. É como o apóstolo Paulo argumenta também. Então, a morte veio a toda a humanidade pelo primeiro representante da humanidade, Adão. E ele então vai nesse argumento para dizer, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. E aqui ele está argumentando sobre o aspecto da humanidade de Cristo, que é algo precioso para a nossa teologia também. Nós não podemos fantasiar que Cristo é somente Deus e que ele fez aparições ou que ele era uma energia, um plasma, coisas que nós já aprendemos aqui. Ele veio encarnado e ele foi gerado no ventre de uma mulher comum. Então, ele, ainda que concebido por obra do Espírito Santo, foi ali gestado, gerado, ele nasceu homem, sendo 100% homem, sendo 100% Deus. Gerado do Espírito, mas gerado de uma mulher. E Paulo diz, assim como um representante humano fez com que todos os homens experimentassem a maldição da morte, Deus, em seu plano muito sábio, enviou o segundo Adão, o segundo representante. Por isso, quando você é convertido, você é orientado a vir aqui à frente e confessar publicamente. Você está dizendo que Ele é o seu representante. Porque se você não confessa a Cristo, o seu representante continua sendo Adão. E em Adão, essa representatividade é de morte. Todos morreram. Agora, para que você tenha vida, e nós estamos falando da vida eterna, você precisa confessar que Cristo é o seu segundo Adão. Ele é aquele que veio para resgatar, redimir, restaurar o problema da maldição.
E então Paulo diz, olha, veio a morte por um homem, veio a ressurreição desses mortos, daquele primeiro Adão, por um segundo Adão. Ele amplia isso no verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Assim como todos morreram, todos aqueles que têm Cristo como seu representante serão vivificados. Veja, nós não podemos aqui entrar numa vala comum, num erro de uma leitura descomprometida, quando o texto usa a palavra todos. Veja que no verso 22 ele diz, todos morrem. Então ele diz, todos serão vivificados. Algumas pessoas rapidamente olham para esse verso e dizem, então todos os seres humanos serão salvos, todos serão vivificados para a vida eterna com Cristo. Por isso nós fazemos exposição sequencial. Nós não olhamos versículos soltos. A carta tem um contexto, a Bíblia tem um contexto, e esse versículo está dentro desse contexto. O verso 23 nos explica no finalzinho dele, dizendo, os que são de Cristo. De fato, irmãos, todos os homens irão ressuscitar. Ímpios e fiéis, crentes. A grande distinção é, quando você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua ressurreição é para a vida, porque Ele é a vida. Mas todos aqueles que não confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, também ressuscitarão. Mas para condenação eterna. Porque eles estão debaixo daquela maldição lá de Gênesis 3. Cristo, então, é o segundo Adão que vem restaurar. Então, nós temos toda aquela informação da criação sendo restaurada. A ideia é algo que nós já estudamos aqui, já comentamos em outros momentos. Quando em Gênesis nós temos o relato da criação, Deus estabelecendo ordem, propósito e funcionalidade em todas as coisas, e tudo é muito bom. O pecado veio e perverteu essa ordem, criou o caos, e a maldição foi instalada. Então, o segundo Adão, Cristo Jesus, um homem de verdade, mas um homem que nunca pecou, vem e cumpre a maldição, a condição, a exigência da condenação lá de Gênesis. E quando ele cumpre, ele paga. Mas ele paga por todos aqueles que confessam a Ele como Senhor. Ele como representante. Quando você, então, confessa a Cristo, você é identificado aqui no texto como os que são de Cristo. Veja, o verso 23 todo, ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E aí ele ainda estabelece a ordem. Quando isso vai acontecer? Na vinda dele. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando a ordem dos fatos. Muitas vezes nós ficamos em dúvida, como que vai acontecer tudo isso? Né? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Será que Cristo volta antes de eu morrer? Será que eu vou me encontrar? E depois? Eu vou conviver com Ele e meu corpo vai ficar aqui? Como que vai ser? Esse texto está nos explicando exatamente essa ordem. E aqui, então, ele começa a esclarecer passo a passo essa ordem. E ele deixa bem claro, todos morreram em Adão, então todos os que são de Cristo serão vivificados. Todos serão vivificados para a glória. E qual é essa ordem dos acontecimentos? Antes de eu entrar aqui na ordem propriamente dita do texto, eu preciso ir trazendo à memória de vocês coisas que todos nós aqui já sabemos, mas às vezes deixamos passar. Um texto muito conhecido de todo crente é do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, no capítulo 28. É um texto que a gente chama comumente de grande comissão ou algo do tipo. Lá em Mateus 28, verso 18, o texto diz que Jesus, aproximando-se, ele está se aproximando dos discípulos, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E então ele continua, eu recebi toda a autoridade e agora eu estou comissionando vocês. Vocês vão anunciar, fazer discípulos, vocês estarão em todos os lugares anunciando o Evangelho.
a autoridade está comigo. E a ênfase que eu quero trazer aqui é exatamente quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que eu falei que Deus o Pai, juntamente com a Trindade, Deus o Filho, Deus o Espírito, criaram todas as coisas. Mas houve a queda, então toda a criação foi amaldiçoada. Isso fica nítido para nós lá em Gênesis 3. A terra começa a trabalhar contra o homem que tinha o seu fruto da terra. Agora, os animais ferozes, que antes não eram ferozes, agora começam a se revoltar com o governo do homem. Animais começam a querer se revoltar, e ele diz ainda que a mulher vai ter dor no parto, o desejo da mulher será contra o marido. Veja, tudo é quebrado, tudo é amaldiçoado. Toda a criação era muito boa, mas então tudo fica amaldiçoado, quebrado, ruim. E então, quando nós temos o segundo Adão, que é Cristo Jesus, que vai fazer a restauração de toda a criação, ele precisa ter recebida de seu Pai toda a autoridade para estabelecer o seu governo. Em todo o Antigo Testamento nós temos o anúncio do Messias, e esse Messias é apresentado como o Rei dos Reis, é alguém que governa. E então quando Cristo vem na sua primeira vinda, sua encarnação, morte e ressurreição é a primeira vinda. Quando ele vem na sua primeira vinda, ele inaugura o seu reino. Muitos dos judeus ali, os fariseus, eles ficam confusos, porque eles esperam um rei que vai governar ali. Em Israel, vai ter o templo, vai ter o palácio, vai ter o trono, vai ter os que vão sentar mais perto do rei. Mas Cristo diz: vocês não estão entendendo. O meu governo é espiritual. E ele já está sendo estabelecido. E nós temos na narrativa dos evangelhos, passo a passo, do estabelecimento ou da inauguração do reino de Cristo. E então, quando Cristo vira para os seus discípulos aqui, no finalzinho do Evangelho, ele está dizendo: o meu reino já foi estabelecido, eu já governo, eu recebi toda a autoridade. E eu não tenho autoridade só sobre uma coisa ou outra, eu tenho autoridade completa no céu e na terra. O meu governo é celestial, ele é espiritual, e eu tenho domínio real sobre todas as coisas. Nós lemos hoje, aqui na nossa liturgia, o Salmo 110, e aquele salmo é uma das referências para o apóstolo Paulo trazer essa instrução aqui em 1 Coríntios. Porque o Salmo 110 ele está mostrando exatamente esse domínio, esse governo que seria estabelecido naquele que é da ordem de Melquisedeque, Cristo Jesus. E Cristo então diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada, eu agora estou governando. E ele então já está preparando os seus discípulos, dizendo: vocês apenas vão anunciar, o governo está em minhas mãos. Eu estabelecerei a conversão, vocês só têm que anunciar o Evangelho. Quem converte sou eu, quem age sou eu, vocês não precisam ter medo, apenas sigam a comissão que eu dou a vocês. Quando nós temos essa inauguração do reino, alguns fatos são muito importantes para nós entendermos como isso acontece, porque nós não temos tempo aqui para ler todo o Evangelho observando isso. Mas o Evangelho de João tem uma narrativa de algo que é muito marcante para mim. Quando Cristo está crucificado, no Evangelho de João, no capítulo 19, lá no verso 30, já caminhando para o finalzinho do Evangelho de João, nós temos ali o retrato do momento da crucificação, e o texto diz que quando Jesus tomou vinagre, então ele diz: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra ali é uma palavra famosa, tetelestai, está pago. Quando Cristo fala isso na cruz, ele está dizendo: pronto, não tem mais o que se fazer. O que tinha de ser feito, eu, segundo Adão, já fiz, eu consumei. E é só depois que ele declara isso, que ele então inclina a cabeça e rende o seu espírito. Ele é o Senhor da vida. Ninguém toma a vida dele. Ele entrega com um propósito, o propósito da restauração, da toda a criação sendo restaurada, e ela só pode ser restaurada depois que tudo está pago, tudo está consumado, não tem mais nada que Cristo cumprir, naquele sentido da inauguração do seu reino. Essa mensagem é uma mensagem de extrema derrota para Satanás e seu exército,
Porque isso foi anunciado lá em Gênesis 3:15, quando Deus estabeleceu que haveriam as duas linhagens, mas que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Cristo diz: pronto, a serpente, o seu poder, o seu governo está aqui terminado, porque o meu governo está sendo inaugurado nesse momento. Sabemos que Satanás ainda tem uma liberdade de agência, ele tem a ação ainda, até que se cumpra esse período que compreende entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, aquela que nós estamos aguardando. Então, o inimigo ainda tem uma liberdade de agência, porque Deus está nos santificando, nos preparando e chamando o seu povo em toda a terra. Mas o governo foi entregue nas mãos de Cristo, e ele então começa a reinar, e a grande imagem que nós temos aqui é que a morte reinou, mas agora a vida reina, porque ele é aquele que ressurge, ele é aquele que a morte não pode segurar, e então ele ressurge, e com ele todos nós temos a convicção da nossa ressurreição. Isso que eu estou mencionando aqui, está no verso 25, vamos pular do verso 23 lá para o verso 25. Ele diz: porque convém que ele reine, ele está falando de Cristo, ou seja, ele está reinando, ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo então está reinando, e a igreja aqui, a igreja que é militante, a igreja que anuncia o evangelho, a igreja que se reúne, apesar de viver debaixo de maldição, ela deixa as coisas que nos aflige, para nos reunirmos aqui, para buscarmos ao Senhor, e com isso nós estamos pouco a pouco participando desse governo que está esmagando o inimigo, até que o último seja destruído. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós certamente ou provavelmente, nós não sabemos o dia da volta de Cristo, mas se ele não voltar antes, nós vamos experimentar a morte. Mas Cristo demonstra o seu governo, dizendo para a igreja: a morte não tem domínio sobre vocês, a morte não tem poder sobre vocês, vocês já foram todos conquistados, eu sou o Senhor e autor da vida. Então, esteja ligado a mim, e a morte jamais derrotará você, porque a morte não derrotou a mim. E hoje Cristo está reinando no seu trono, essa é a imagem que nós temos nas Escrituras, e ele está cumprindo o seu plano de governo. Muitos de nós ficamos pensando: mas, poxa, está demorando, por que o plano de governo dele é tão lento? Veja, Deus é muito sábio, e com certeza eu e você não conseguiríamos elaborar um plano de redenção como ele. Então, sabiamente, ele está conduzindo toda a história, e no tempo perfeito, ele há de voltar à terra. Enquanto isso, ele está governando, ele já está sentado no seu alto e sublime trono, como Isaías anunciou, falando do Messias. Ele já está à destra de Deus o Pai. E Deus o Pai concede a ele o cetro do governo, após ele ter vindo, encarnado, ter morrido, então ter ressurgido. O último inimigo que deve ser destruído, ele diz no verso 26, é a própria morte. E nós entendemos que a morte já foi derrotada em Cristo, as primícias. Mas para nós a morte ainda é uma realidade. Nós não podemos simplesmente aqui ficarmos alimentando uma esperança, ainda que Deus tenha poder para isso, de que nós vamos simplesmente subir como Elias ou algo do tipo. Não, nós, se Cristo não voltar antes disso, nós vamos morrer. Porque a morte ainda tem ingerência, ela tem poder sobre nós que estamos aqui nesse mundo. Cristo venceu a morte para nós, mas até que se cumpra o tempo e a nossa ressurreição, a morte ainda nos domina. É a tristeza que a família da Orlene está experimentando hoje. A morte é antinatural para nós. Deus nos cria para a vida, o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E como nós ainda pecamos, nós ainda temos essa ligação com o salário do pecado. Nós ainda sofremos muito por causa da morte, com a morte. Nós temos que lidar com a morte de pessoas que nós amamos, mas sempre na plena e firme convicção de que, se estamos em Cristo, a morte não é o fim.
nós estaremos imediatamente com Ele que já está reinando, e então, no último dia, Ele virá para que nós sejamos ressuscitados. O último inimigo, então, a ser destruído nesse sentido, nas nossas vidas, é a morte. Porque todas as coisas, verso 27, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui no verso 27, ele apenas está explicando isso que eu acabei de falar sobre o governo de Cristo. Quando Deus, o Pai, o Senhor, transmite o cetro de governo a Deus, o Filho, o Senhor. E então ele diz, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Por que essa linguagem? Por causa de Gênesis. Ele esmagará a cabeça da serpente. Os inimigos são colocados debaixo dos seus pés. E essa linguagem é riquíssima em todo o Antigo Testamento. E aqui Paulo está enfatizando isso. Todas as coisas, todo o governo agora está nas mãos de Cristo. Porque Ele já cumpriu, Ele já veio, inaugurou o seu reino. Morreu, sim, mas ressurgiu. E todas as coisas agora estão debaixo do seu governo. Um texto que é riquíssimo e nos aponta para isso é o Salmo de número 8. O Salmo 8, ele é um salmo messiânico, mas ele está ali falando, se você puder ler hoje à noite em casa com calma, ele está falando ali de Adão, antes da queda. Mas Adão como um tipo de Cristo. O primeiro Adão que aponta para Cristo. Antes da queda, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e ele é feito por um pouco menor que Deus. Por quê? Porque ele tem o governo. Ele é responsável por governar toda a criação. E isso é riquíssimo para nós. Deus cria todas as coisas, mas o homem é o único que é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele reflete esse caráter de governo que é de Deus. Ele é o rei. Ele é o soberano Senhor, Ele é Deus, e o homem é criado à imagem dEle, então o homem é que domina sobre os animais, o homem é que domina sobre a natureza criada, e ele é feito então por um pouco menor. Ele como homem que aponta para Cristo, e Cristo é esse que resgata esse governo, porque o homem quebrou o governo que foi dado a ele. Veja que havia uma relação harmoniosa entre o homem e toda a criação. Veja, antes da queda, a Bíblia não nos fala isso com detalhes, mas eu imagino que o homem não ficava fugindo por aí do veneno da serpente ou de um ataque de leões ou algo do tipo. O homem dominava sobre toda a natureza. Ele escolhe o nome de todos esses animais. Mas a queda quebra tudo isso. Faz com que agora haja conflito nessa relação, tanto do homem com a terra, como com os animais, com os seus próximos, né, a sua própria esposa, seus filhos, e nós vemos esse retrato numa multiplicação exponencial da maldade e do pecado, de Gênesis 4 até Gênesis 6, quando há o dilúvio. Mas o Salmo 8, então, apontando para Cristo, no verso 6 diz, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Olha aqui a linguagem idêntica a essa que Paulo usa aqui em 1 Coríntios. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Cristo, então, irmãos, Ele está governando ativamente hoje. E nós precisamos crer totalmente nisso. E principalmente quando você estiver passando por um momento de grande dificuldade. Porque nada foge do governo dele. Tudo está em suas mãos. E se Ele é aquele que encarnou, se humilhou, para que você tivesse vida, será que Ele não te ama o suficiente para conduzir a sua vida, para governar todas as coisas para o seu bem? O problema é que nós não confiamos nisso, porque isso é muitas vezes intangível demais, é invisível. E então nós vemos aqui nessa vida a doença, a dor, problemas financeiros, problemas de relacionamento, planos sendo frustrados, e a gente diz, a minha vida está desgovernada. Ela pode até estar desgovernada naquilo que compete à sua responsabilidade, mas naquilo que compete à responsabilidade de Cristo, de maneira nenhuma ela está desgovernada. Ele está
cumprindo e conduzindo de acordo com seus propósitos para a sua restauração, para a sua santificação. E essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa, instruindo a igreja sobre as provações. Ele diz, olha, a provação não é ruim. A provação, ela tem um fim proveitoso na sua vida. Ela está fazendo você amadurecer naquilo que realmente importa. A grande questão e que gera dúvida no nosso coração é porque nós estamos preocupados com essa vida. E Cristo está fazendo com que tudo desta vida aconteça, nos preparando, nos aprimorando para a vida eterna. E quando a gente olha, então, só para aqui, nós começamos a ficar frustrados e começamos a achar que Deus não tem todo o poder, que Ele não tem todo o governo, mas tem. Então, o apóstolo Paulo está resgatando tudo isso, mostrando, gente, confia, porque Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Por que Ele não cumpriria de agora em diante? No verso 28, ele também diz que todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa linguagem aqui, nós encontramos ela em Romanos 11, também um texto que é conhecido, nós até cantamos às vezes aqui, que diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo está nos dizendo aqui nessa ordem da ressurreição, da nossa restauração, da nossa glorificação, ele está dizendo, olha, quando, então, esses inimigos que estão debaixo dos pés do governo de Cristo, quando tudo, então, estiver sujeito, tudo estiver sendo cumprido, então, o próprio Filho também se sujeitará. Aqui, a imagem que nós temos é a seguinte, Deus o Pai, quando Cristo vem, cumpre a sua parte da redenção, na sua primeira vinda, ele se humilha, morre e ressurge. Quando ele ressurge, as Escrituras dizem que ele vai para a direita de Deus o Pai. Quando ele chega à direita de Deus o Pai, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos trazem essas informações. Deus o Pai entrega o cetro do governo para Cristo. E Cristo então vai governar como ainda responsável por nossa redenção, da sua primeira vinda até a segunda vinda. É lógico que toda a Trindade governa, mas aqui há uma divisão das responsabilidades, das atuações, e Cristo, então, entre a primeira e a segunda vinda, ele é aquele que governa. Então, quando ele cumprir, ou seja, quando ele chegar o tempo perfeito da sua volta, e todos nós, então, ressurgirmos, ele se volta para Deus o Pai e diz, pronto, eu cumpri plenamente tudo aquilo que estava sob a minha responsabilidade, eu devolvo o cetro do governo. E é isso que Paulo está dizendo, olha, quando tudo estiver cumprido, então o Filho também vai se sujeitar ao Pai, aquele que todas as coisas sujeitou. Por quê? Primeira pergunta dos nossos catecismos. A glória. Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal de Cristo? Qual a alegria? Qual a vontade? Qual o alimento? Qual o prazer? Glorificar o Pai. Então ele devolve o cetro de governo ao Pai e diz, pronto, eu cumpri tudo aquilo que me foi comissionado e eu me voluntariei, e então agora eu entrego o cetro de governo porque eu cumpri o meu propósito. Então vem o fim. Por isso eu pulei o verso 24, porque no argumento de Paulo aqui, eu achei melhor a didática, colocar o verso 24 para explicar depois, quando ele diz, e então virá o fim. Depois que ele tem o governo, que ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, que ele faz com que todas as coisas sejam cumpridas para o seu sábio propósito, então virá o fim. E é só então que virá o fim. Nós, normalmente, ou pelo menos coerentemente com a nossa doutrina presbiteriana, somos amilenistas. O que isso quer dizer? Que não tem muita coisa que a gente ficar esperando, as coisas já estão se cumprindo, e talvez ele volte hoje, quando você estiver voltando para sua casa, ele pode voltar. Nós não precisamos ter as ações que o livro de Apocalipse nos mostra na totalidade do globo, elas já estão acontecendo, em uns lugares, em outros, em uma proporção e outra, mas o fim é imediato. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja deixando para resolver as coisas da sua vida espiritual depois,
porque agora você tem projetos terrenos para terminar, mas o fim, as Escrituras nos dizem, está próximo, e Cristo está trabalhando ativamente para a nossa santificação, para a nossa perseverança, isso está em João 17, quando ele intercede por nós. Então, quando tudo isso estiver cumprido, quando o último dos eleitos for chamado, for convertido, e então todos nós estivermos somado à completude do número e estivermos amadurecidos no nosso processo de santificação, então vem o fim, quando ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Ele diz, pronto, eu consumei, tetelestai, na cruz. E então nós agora estamos aguardando chegar à segunda vinda, onde ele diz novamente, tetelestai. Está consumado esse projeto de governo que Deus o Pai colocou nas minhas mãos. Eu inaugurei esse reino na minha encarnação, eu cumpri a morte e a ressurreição, e agora eu estou governando, e então eu vou cumprir plenamente todo esse governo, e entregar o cetro do poder nas mãos de meu Pai. O que nós temos nesse texto, irmãos, é exatamente a ordem daquilo que vai acontecer. Nós não sabemos a hora, o dia, a data, mas nós sabemos a ordem. E essa ordem é riquíssima, tanto para nos dar um alerta sobre a nossa vida, sobre como nós estamos vivendo, mas também para nos dar grande conforto. Porque se você é verdadeiramente crente, se você realmente crê em Cristo, você tem grande conforto. Primeiro, porque Ele está governando todas as coisas. Se, como Ele diz em Mateus 6, se os lírios se vestem de maneira tão bela, por que você está preocupado com as coisas dessa vida? Deixa que eu estou governando. As coisas que fogem ao seu controle estão no meu controle. E isso me traz um grande conforto, porque quando tudo parece que está dando errado, basta que nós nos voltemos para textos como esse e entendamos, não está dando errado, está dando certo. Esse é o plano de governo dele. Eu é que às vezes erro, mas Deus está governando. Então vem a terceira informação que nos traz grande conforto, que é a convicção da nossa ressurreição para estar na vida eterna com Deus. E isso nós vimos também domingo passado. O fim, irmãos, só virá depois da ressurreição. Eu não sei se isso ficou claro aqui no texto, mas primeiro, Cristo vem e nós, todos nós, vamos ressurgir, e então, com Ele, toda a terra será refeita, restaurada. Essa é aquilo que nós vemos até no Salmo 1, quando a congregação dos justos é aqueles que se levantam, e então haverá o juízo, mas como nós aprendemos hoje de manhã, com o reverendo José Maria, o juízo para aqueles que não confessaram a Cristo. Juízo para aqueles que vão ressurgir também, mas estarão ali em condenação eterna. Nós já estaremos com Cristo, com os nossos corpos. E então, e só então, vem o fim. Isso tira de nós todo aquele medo de que nós estejamos aqui, na hora do caos, do fim absoluto. Não, a gente já estará com Ele, com os nossos corpos ressurretos. E isso também me enche de alegria. A gente vai assistir de camarote. E não só assistir, mas nós faremos parte dessa congregação. É o tribunal do júri, que em Cristo todo se reúne e ativamente participa do juízo e da restauração de toda a criação. E então nós voltaremos para essa terra, para essa vida, só que agora com o nosso corpo totalmente restaurado, glorificado e tendo sido aniquilada toda a ação da maldição, lá de Gênesis 3,15. Ou seja, seremos por um pouco menor que Deus. E então governaremos, sem a possibilidade de pecar, essa terra restaurada. Eu não sei se eu consegui transmitir para você toda a verdade que tem nesse texto, mas ela me enche de empolgação, ela me enche de ânimo para continuar a ser crente e para perseverar como crente, me alimentando e me fortalecendo naquilo que Cristo me comunica, me revela.
me enche de alegria e de uma firme convicção de que, irmãos, não tem possibilidade, se você está em Cristo, não tem possibilidade de você ser totalmente derrotado. Nada pode te derrotar, porque Ele já venceu. Lembra como eu comecei? Ele é apenas o primogênito, o primeiro. Você vem em seguida. Ele é as primícias, você vem em seguida. Se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores nele. E se isso não te enche de alegria, eu quero pedir para você rapidamente, quiçá desesperadamente, busque ao Senhor em oração. Porque talvez você não tenha entendido de fato a mensagem do Evangelho.